Olá, irmãos. Coelhos põem ovos? Coelha põe ovos? Você vai dizer, que isso, Tânis? Tá maluca? Então, porque a Páscoa, que aconteceu já no dia 15 de abril, que representa a ressurreição, a libertação do povo Yaldim, povo hebreu, que nós também fazemos parte, não é? Porque nós também somos filhos do Criador. E a Páscoa, ela passou a representar a ressurreição após o Pai, o Todo-Poderoso Yahweh, ter ressuscitado o seu filho Yahshua, o nosso irmão Yahshua Mashiach. Então, por que associaram coelho, chocolate à Páscoa? A tradição do coelhinho da Páscoa foi transportada para a América pelos imigrantes alemães entre o final do século XVII e o início do século XVIII. A associação do coelho à Páscoa remonta à Europa germânica, os alemães, onde durante festivais de primavera ele representava a deusa pagã Eostre, ligada ao renascimento da natureza. Então, eles associaram o coelho, porque o coelho ele é símbolo da fertilidade, porque o coelho é um dos animais que mais dá filhotinho, porém ele não põe os filhotinhos dele, a coelha fica prenha e ela engravida como os outros animais mamíferos e o ser humano. Não ponha como a galinha que põe ovos. As aves põem, o coelho não. Então, o coelhinho da Páscoa, também chamado de lebre da Páscoa, lá na época, é uma figura folclórica e símbolo da Páscoa, simplório, não é? Representada por um coelho, já que não tem nada a ver. Então, às vezes ele é apresentado com roupas coloridas, vestidos em formato de coelho gigante e vestido com roupas como pessoa e simbolizando a data da Páscoa. Nas cidades serranas, como na Serra Gaúcha, até em outros lugares, em outras cidades pelo mundo afora, tem essa representação de muitas e muitas figuras de coelho associado ao chocolate e associado à Páscoa. Só que não, nós sabemos que a Páscoa, primeira Páscoa foi celebrada a saída dos hebreus, o povo Yaldim da escravidão no Egito. O pai ordenou que Masha Moisés fizesse a primeira celebração da Páscoa com carne de cordeiro, pães ázimos e ervas amargas e celebrasse a Páscoa, que significa libertação do povo do Criador. E 1300 anos após o Salvador, o Mashiach Yahshua, ele foi morto, como vocês sabem, e nós sabemos que eles perseguiram, mataram, o pregaram no madeiro como um cordeiro, e ele era considerado e veio como cordeiro sagrado, e ele morreu como um cordeiro pendurado no madeiro pregado. E no terceiro dia após sua morte, o Pai o ressuscitou dos mortos
justamente neste dia, 15 de abril, 15 de Abib para os israelitas. E ele ficou mais essa representação desta data, 15 de abril, a Páscoa representando a ressurreição do nosso Salvador. Então, nós vivemos no século 21. Vocês, várias pessoas que estão assistindo, sabem e dizem e são modernos, somos jovens, vivemos no século 21, na era da IA, e passamos para os nossos filhos essa bobice. Vocês têm que apresentar a Bíblia às crianças, mesmo que eles vivenciem a Páscoa do Coelhinho, tem que dizer a eles que a parte do coelho, do chocolate é ilusória. A verdade, o verdadeiro evangelho é a ressurreição, é a libertação do povo da escravidão do Egito pelo profeta, escritor, o profeta Masha, Moisés, a ordem do Criador, o Todo-Poderoso, ordenou que ele celebrasse a primeira Páscoa no primeiro dia do ano, ou seja, no dia 15 de Nissan Abib, abril, que sempre é neste mesmo dia a Páscoa no Evangelho verdadeiro, porque a Páscoa não pode mudar. Quando uma pessoa morre num dia, a pessoa fica sempre aquele dia. E o nosso Salvador foi melhor, foi ressuscitado naquele dia, 15 de abril, e não muda. Então, nem sempre será domingo. O ano passado, o ano 2024, a Páscoa caiu num domingo 31. E eles sempre fazem no domingo, porque passou a ser um dogma religioso, passou a ser uma contagem pela festa do carnaval, quaresma, alguma coisa assim. Então, não procede. O verdadeiro evangelho tem uma data fixa. A Pessar, a Páscoa, é sempre no mesmo dia. Neste ano de 2025, ela é 15 de abril, já foi. Então, essa Páscoa que cai, se realiza um ano num mês, outro ano no outro mês, um dia diferente num mês, outro dia diferente no outro mês. É tudo comercial, é tudo ilusório, é coisa que a sociedade inventa, como acontece com o Natal. E aí a tradição do coelhinho da Páscoa foi transportada para a América pelos imigrantes alemães e no Antigo Egito, o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida. E eles associaram, misturaram tudo, e alguns povos da antiguidade consideravam o coelho como símbolo da lua. Então, portanto, é possível que ele se tornou símbolo pascal devido ao fato ligado à lua, determinar a data da Páscoa. Só que no verdadeiro evangelho, o que determina o dia ou a noite, a lua, o sol e o Criador. O verdadeiro calendário do Criador é o calendário dos Yaldim, dos hebreus, israelitas, e o verdadeiro calendário marca a Páscoa sempre 15 de Abib, abril, e 7 dias que antecedem a Páscoa, jejum, oração, pães ázimos, ervas amargas e carne de cordeiro. E aqui
nos dogmas dos que criaram outro calendário que eles dizem que não podem comer carne. Então é bem diferente. Tipo, depois que perseguiram, condenaram, mataram nosso Salvador, agora ele é divino, não pode comer carne para não ofendê-lo? Como assim? Se o pai mandou celebrar a Páscoa com carne de cordeiro, o cordeiro é o símbolo de Yahshua, que simboliza, é uma tipologia do cordeiro sagrado, é Yahshua, nosso Salvador. Então, nós estamos seguindo dogmas, estamos fora do verdadeiro evangelho. Pense nisso. Então, existe também a lenda de que uma mulher pobre coloriu alguns ovos de galinha e os escondeu para dá-los a seus filhos como presente de Páscoa. Quando as crianças descobriram os ovos, um coelho passou correndo e espalhou-se então a história que o coelho havia trazido os ovos. Tudo isso é história com E, porque a história com H é a verdade do verdadeiro evangelho, é a verdadeira escatologia bíblica. Então, eu nasci no século passado. Nós estamos no século 21, eu ainda nasci no século 20. Porém, vocês que são jovens, modernos, que se dizem, mas nós somos mais inteligentes, nós vamos criar os nossos filhos. Não vamos criar como fomos criados, vamos criar os nossos filhos na modernidade, porém, com a ideia retrógrada e na história com E, na lenda. Como assim? Vocês têm que abrirem a verdade, apresentarem a Bíblia para os seus filhos, o verdadeiro evangelho, para que a nova geração nos supere, não fique para trás, porque vive na modernidade, vive no século 21, vive na era da inteligência artificial e estão com o conhecimento lá atrás, no século 17, quando criaram essa história de coelhinho da Páscoa, no início do século 18. Como assim? É para refletir, não é? Então, reflitam, apresentem a Bíblia, a palavra, o verdadeiro evangelho e conheçam, você que é adulto, conheça a palavra original, que é a escritura original hebraica. Estude a verdadeira escatologia bíblica e apresente ao seu filho a Bíblia mais fiel à palavra original, tá? Um abraço, irmãos.